Pessoal, e bem-vindos a mais um glorioso episódio do Eu Quero Ver Filme, podcast mais divertido e bem-humorado da extrata social dessa internet grandiosa. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho, e enfim, eu tô aqui hoje com os meus amigos Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, e não vou roubar a introdução do Alexandre. Eu achei que tu tava indo na jugular direto. Não, ainda não. Também aqui, meu amigo Wagner Nascimento. Não me interessa se ela é coroa, panela velha é que faz comida boa. Que barbaridade. Também aqui entre nós, Bibiana Link. Boa noite. Boa noite. Só isso? Boa noite. Tudo bem? Como é que vocês Tudo estão? ótimo. Comigo está tudo bem. Podia estar melhor, mas podia estar bem pior, então... É verdade. Não, podia estar bem melhor. Podia. E terminando esse quinteto... Eu nunca sei os apelidos. Eu invento de falar um apelido pra coisa como se tivesse um nome de time e nunca tem, então eu nunca sei o que falar. Mas fechando a equipe, hoje temos Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais reencarnada do mundo. Eu admito que fui pouco criativo porque eu esqueci de pensar na minha introdução. Eu achei porque as opções são perigosas, né? Tu tem chance de... São muito perigosas. São bem perigosas. Hoje é um programa campo minado. Hoje aliás, quero ver se a gente sobrevive a esse programa. Hoje vai ser pisando em ovos. Porque o filme... O filme também pisa em ovos em alguns momentos. Filme esse misterioso é o... Tu já viu o título, tu clicou aqui. Então tu sabe o que te espera. A gente viu Reencarnação. Mas peraí, Leonardo, qual é o nome do filme mesmo? Reencarnação. Ah, tá. A gente acertou agora. Sim, porque antes eu tinha dito que era Ressurreição. Eu demorei muito pra achar o filme quando tu falou. Eu também comecei a procurar. Ué, não, eu falei que se chamava Ressurreição e tava no Star Plus. Na verdade se chama Reencarnação e tá no Max. Mas enfim. Erramos absolutamente tudo, mas ok. Faz parte. Faz parte. Todos, quem nunca, né? Quem nunca? Eu já errei nome de filme aqui a rodo, já disse que tava no stream errado também. É brincadeira. Mas enfim, esse filme Reencarnação de 2004, dirigido pelo glorioso Jonathan Glazer, que também dirigiu Sob a Pele e Sexy Beast. Sexy Beast é um filme que, quando eu trabalhei em locadora ali por 2003, era muito falado, assim, o pessoal que via gostou muito. Sério? E daí eu nunca vi. Entre os meus colegas, tinha um colega meu, eu queria lembrar o nome dele pra dar o shout-out aqui, mas eu não lembro qual é o nome dele, então eu não vou nem me arriscar. Mas eu tinha um colega que tinha um gosto mais... como é que eu vou dizer? Peculiar? Peculiar, mas ele era tipo... Ele gostava de coisa mais artística, mais fora do normal, assim, fora do padrãozinho hollywoodiano, que é muito comum entre atendentes de locadora, assim, o pessoal tem um gosto mais padrão. Eu dei sorte que eu peguei uma geração de gente tipo Christian Verardi, que entende absurdamente de cinema. Mas, enfim, esse parênteses é só pra dizer que daí saiu o Reencarnação no ano seguinte, eu não trabalhava mais em locadora, então eu não sei o que pensaram. E eu não vi o Sexy Beast, então eu não tenho nada pra falar. O Jonathan Glazer também que acabou de ganhar um Oscar pelo Zona de Interesse, né? Isso. Oscar de melhor filme internacional. E o Sob a Pele, esse é o filme que eu vi dele que eu gostei muito, assim. É um dos meus filmes favoritos. Eu acho extremamente bem executado, inteligente, recomendo, inclusive. Mas não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para falar sobre Reencarnação, que tem a seguinte sinopse. Após perder o marido em seu jogging matinal, a nova-iorquina Ana está 10 anos depois prestes a se casar com o vilão de filmes do James Bond. Quando do nada surge uma criança de 10 anos de idade, Sean, que diz ser seu falecido marido, Sean. Ana e sua família desconfiam da criança e o submetem a intermináveis interrogatórios. Quando isso falha, fazem mais perguntas, e quando isso falha, tentam fazer perguntas. E a criança ou sabe o que não deveria saber, ou faz setup para em cena seguinte saber.
Apesar de nada disso parecer minimamente crível, Ana decide se apaixonar por uma criança e começa a fazer planos de fugir com o Sean. A essa altura, todos os adultos têm chiliquinhos e brigas nonsense por causa de uma criança. Quando Clara, a esposa do irmão falecido de Sean, confronta o jovem Sean e revela que era sua amante e recebia cartas do morto não abertas como prova de amor, cartas que o jovem Sean desencavou depois de Clara enterrá-las. Clara diz que Sean a amava e que se o jovem Sean fosse de fato a reencarnação do morto Sean, ele voltaria para ela primeiro. Sean chega à conclusão que ele não pode ser o Sean de verdade, que o Sean de verdade amava outra, e ele, jovem Sean, ama ela, logo ele não pode ser o outro Sean. É muito claro e simples a história desse filme. Essa criança é gênio. Ele revela... Desculpa, achei que tinha acabado. Não, ele revela ser o impostor para Ana, que volta para o psicótico ex-atual, e após receber uma carta confusa de Sean, ela tem seu momento filme europeu na praia, enquanto seu marido tenta consolá-la. Fofaguinha. Maravilhosa a sinopse. Muito bom. Eu só quero, antes das curiosidades, eu quero fazer um adendo que o Rafael não colocou, que esse filme estrela Nicole e Kidman. Bah, eu ia fazer essa piada! Eu também ia fazer a mesma piada. Roubou meu material! Eu não tenho mais nada agora, eu posso sair do podcast que... Cara, depois dessa. Eu sinto dizer, depois dessa piada, eu acho que o Alexandre não tem mais nenhuma serventia no episódio de hoje. Desculpa, Alexandre, eu não resisti. Vaguinha roubou a piada de Xandinho. Ele Não, falou ontem isso. Ele roubou o momento de tiozão, né? É que tava muito no ar. Tava os três correndo pra bola. Em nenhum momento eu pensei isso, mas beleza. Mas parabenizo a criatividade. E então... Muito obrigado, Magui. Genial a piada. Eu sou obrigado a elogiar porque eu pensei na mesma piada. Ou similar. Mas, Alexandre, traz pra gente quais são as tuas curiosidades. Não tem curiosidade desse filme. É um filme um pouco curioso? Tô brincando. Curiosidades do IMDb. Mas tem pouquinha mesmo. Mas, seguinte, a Nicole Kidman considera esse filme um dos favoritos da filmografia dela mesma. Ela também acredita que é um dos filmes mais subestimados, esquecidos e incompreendidos da sua carreira. E ela também diz que as controvérsias em torno da cena da banheira meio que sobrepuseram, eclipsaram os temas de luto e vulnerabilidade do filme. Isso eu até concordo. Eu acho assim, pra uma cena controversa, quando ela aconteceu, eu fiquei, tá. É uma cena normal, assim. Só que a gente tem muito pudor com... normal também certo, não, mas eu calma. não acho. Tá, mas no contar dessa história, eu acho ela uma cena que se justifica, por exemplo. Ah, sim. Sim. Não é gratuito. Fora de contexto é estranhíssima. Sim, total. Se tu vê num trailer isso, tu fica, meu Deus, que filme é esse? A Nicole Kidman também leu o roteiro e ela quis fazer o filme quando descobriu que o Jonathan Glazer ia dirigir, justamente porque ela tinha assistido o filme anterior dele, que é o Sexy Beast, que o Rafael já mencionou no episódio, e ela adorou o filme, então ficou muito empolgada quando soube que era esse diretor. Né? Esse filme estreou em Veneza, né, no Festival de Cinema de Veneza, que é um dos principais festivais do mundo, né? E a primeira exibição dele teve uma recepção muito negativa, né? A exibição dele para a imprensa foi saudada com vaias amplamente divulgadas, assim, vaias que foram notícia na época. Né? Só uma curiosidade, desculpa te interromper, mas é que é curioso porque o filme seguinte do Jonathan Glazer, Sob a Pele, também, teve um bafafá na época do lançamento de 2013, porque ele foi vaiado em Cannes, o filme Sob a Pele. Sim. Tem uma tradição, então, de Jonathan Glazer de não ir muito bem com a crítica. Enquanto o Sean corre no começo do filme, uma cena longuíssima, aliás, o sapato dele, o Sean, eu digo o adulto, né? No começo do filme. O velho, o morto Sean. Exato. O sapato direito dele tá com o cadarço solto. E aí, mais tarde, quando a Ana conhece o jovem Sean no pátio da escola, o sapato direito dele também tá com o cadarço solto. Eu não tinha reparado nisso, sinceramente. Sim. Mas é uma coincidência, obviamente, proposital. É isso. Só tem isso, é pouquinha coisa mesmo.
Então tá, e antes da gente entrar na discussão do filme, vamos apontar o spotlight para a pessoa que escolheu esse filme, Leonardo, explicar qual é a tua lógica de escolha e mais ou menos dar uma entrada assim do qual é a tua relação com o filme e tal. Então, eu confesso que a minha escolha foi bem... Eu vou dizer, eu vou ser sincero, a minha conexão com o filme anterior, que foi Godzilla, é uma conexão bem pobre, bem... Não, calma. Não, é uma não, conexão pobre. Não, é uma conexão bem frágil, tanto que eu perguntei se a conexão poderia ser um filme que se passa na mesma cidade que o anterior. Mas aí eu vou te defender, eu acho uma conexão extremamente válida e boa, inclusive, é inusitada e interessante. Eu acho interessante, até porque foge das conexões padrões, assim. Não sei, eu achei que poderia ter feito uma conexão melhor, mas, todavia, entretanto, era um filme que eu vi pela primeira vez esse ano, por causa do Jonathan Glazer, assim, né? Peraí, tu não era a pessoa que tinha esse filme em DVD? Não. Quem é que eu conheço que tem esse filme em DVD? Eu não sei, agora eu tô muito confuso. Eu nunca tinha visto esse filme antes. Inclusive... Eu tô extremamente confuso. Tá, ok. Segue falando. Desculpa, Inclusive... eu conheço alguém que tem esse DVD, eu não sei quem. Achei que era tu, agora eu não sei mais quem é. Na verdade, o pôster dele, eu tenho a impressão que eu vi em milhares de lugares. Assim. Sim. E não sei porquê. Também. Mas, enfim, a conexão que eu fiz foi essa, e também a escolha do filme eu vi pela primeira vez esse ano, porque logo depois de ter visto, algumas semanas depois de ter visto Zona de Interesse, que é o filme mais atual do Glazer, e é um filme que eu gostei, que assim, a primeira vez que eu vi, eu gostei, mas eu confesso que foi uma assistida um pouco, em alguns momentos, um pouco enfadonho, um certo marasmo que eu senti assistindo o filme pela primeira vez. Mas depois que o filme terminou e passaram alguns dias, esse filme continuou na minha cabeça, assim. Que é uma coisa que eu também senti assistindo o Zona de Interesse, do Glazer, que eu inclusive revi ontem, assim. Então acho que ele tem algumas coisas, o Glazer como diretor, acho que tem algumas coisas assim, são filmes que parecem mais frios, assim, parece que como se tivesse um véu, assim, entre o espectador e o filme, como se tivesse um distanciamento muito grande quando ele conta as histórias. Mas enfim. Mas esse filme é um filme que eu queria trazer podcast em algum momento, e daí aproveitei que o momento já foi agora e trouxe por causa disso. Não, curioso. Esse é um daqueles filmes assim que pra mim tava no meu redor como filmes pra ver, eu nunca tinha visto ainda, então achei válido. E eu acho a tua conexão muito boa, assim, acho que por cidade... Imagina, se a gente vê um filme em Gotham City e outra pessoa quer recomendar outro filme em Gotham City, Gente. por que não? Claro. Diz o cara com a camiseta do Batman, agora eu sou muito clichê. Mas enfim, eu elenquei aqui algumas coisas da produção também, que eu queria trazer pra gente. Enfim, antes de entrar na discussão do filme em si, que é meio que a historinha, assim, de como esse filme foi feito, porque quando eu terminei de ver o filme, eu fiquei, meu Deus, como esse filme aconteceu, assim, qual foi a ideia, e aparentemente o diretor, ele queria fazer um filme sobre a ideia do amor eterno e mistério do coração. E enquanto ele estava escrevendo o roteiro, ele não queria fazer uma história eu vejo pessoas mortas. Então ele imaginou para que ia ser uma coisa meio conto de fadas. E a ideia real do filme assim, aconteceu quando ele estava na cozinha pensando na vida. E a coisa que ele pensou foi, tem um garotinho que diz para uma mulher que é o marido que morreu dela, e ele tem 10 anos de idade. E daí ele foi até Paris para conversar com o Jean-Claude Carrière, que é um roteirista francês, que foi recomendado por ele pelo produtor do... Ele escreveu alguns filmes com Buñuel também. Isso. E o Glazer foi lá e acabou trabalhando com o Carrière como consultoria de roteiro. Ele passou 8 meses indo e voltando de Paris todo fim de semana. Haja grana. Bom, ele é inglês, então ele mora mais perto da França. Um pouquinho mais perto. Obrigado. Eu não sabia que ele era inglês. Eu achava que ele era... ele pegou aquele que vai pelo Canal da Mancha. E ele transformou o que ele tinha, que era um parágrafo, em um roteiro de 3 atos que passou por 21 tratamentos, enquanto o Glazer e o co-roteirista acreditado, que é o Milo Adika, seguiam trabalhando na história. E daí
faltando poucas semanas para começar a filmar, os escritores, o Glazer e o Milo, decidiram focar o filme inteiro na mulher. O filme era sobre a criança e eles decidiram mudar isso de última hora, assim. E pelo que eu também vi essas informações, pelo que eu vi, eu acho que, tipo, parece que eles começaram a mudar o roteiro, tipo, 8 semanas antes de começar as filmagens, assim. Tipo, um negócio... E enquanto eles filmavam, eles seguiram alterando coisas e tinha cenas que chegavam pros atores, tipo, no dia anterior, assim. Uma coisa bem surreal. O próprio final, eles escreveram o final 3 dias antes de terminar as filmagens. Então é por isso. Enquanto compravam um biscoito no supermercado. E daí, o Glazer não queria fazer o filme com a Nicole Kidman. Ela meio que entrou em contato com ele depois de ver o Sexy Beast. Ela gostou muito, entrou em contato com ele. Mas ele não queria fazer um filme com ela porque ela achava ela muito celebridade, assim. Só que depois de conversar com ela algumas vezes, ele chegou à conclusão de não, ela está pronta para desempenhar o papel. E enquanto aconteciam essas conversas com a Nicole Kidman, ele ia reescrevendo mais ainda o roteiro para desenvolver a personagem na direção que ele achava que servia para Nicole Kidman. E daí é assim que a gente chega nesse filme, quase que um caos cinematográfico, assim, que eu achei meio fascinante, assim, de ler. Me lembra bastante, guardadas todas as proporções do mundo, mas Senhor dos Anéis também foi outra produção que refilmava e reescrevia cenas freneticamente durante a produção, assim, quase botando a carroça na frente dos bois. É um jeito difícil de fazer filmes, mas às vezes gera resultados interessantes, assim. E por falar em resultados interessantes, eu queria abrir agora para o painel de convidados e ilustres Convidados. críticos. Eu vou aproveitar para jogar a bola para o Wagner enquanto ele bebe água. Não fiz isso. Bibi, qual foi tua relação com reencarnação? Pois é, então eu Não é ressurreição? Ressurreição eu procurei, não achei. Ressurreição é com o Christopher Lambert. Bom filme. Sim. Imagina a gente procurando no streaming que o Leonardo falou, Ressurreição, eu vejo outro filme. Eu demorei. Eu já falei, mas eu demorei um tempo pra achar o filme depois que o Leonardo falou. Eu fiquei, Eu fiquei botando e não achava. Não, aí eu achei, não é isso. E, bom, enfim, eu nunca tinha ouvido falar nesse filme, mas eu fiquei. Sério? É verdade. Mas eu fiquei interessada quando eu vi que o diretor era o mesmo do Sob a Pele e do Zona de Interesse, que aliás eu não vi, mas estou muito interessada em assistir. Eu sei que já saiu lá na Prime e eu acho que a gente vai assistir amanhã. E o filme, assim, ele me enganou, né? E isso não quer dizer que seja uma coisa boa ou ruim. O filme me enganou pelo título em português, porque eu achava que era um semi-terror. Eu também tive essa impressão. Alguma coisa assim de sobrenatural e tal. E isso não acontece durante o filme inteiro. Exceto de um personagem. Hã? A criança que atua como se fosse Exato. o Damien da profecia. Que maldade. E, bom, enfim, eu achei assim, o filme, ele lento, mas não aquele lento que te... que tu vai desgostando, sabe? Que tu, passa de uma vez. Eu não senti, assim, passar o filme. Eu acho que é um filme lento no sentido de ser mais contemplativo, né? E fazer o telespectador pensar. E eu não tenho ainda uma ideia fechada ainda sobre o filme. Eu espero que depois aqui dos colegas falarem eu consiga formular melhor o meu pensamento sobre ele. Mas é isso por enquanto. E eu achei um pouco confuso também, e certas coisas eu achei questionáveis, né? Não vou dizer que eu achei o filme, né, 100% lindo e maravilhoso. Não, eu acho que tem coisas que davam, né, para dar uma modificada ali, porque, né, tirando de contexto fica bem estranho, né, bem problemático. E, enfim, por enquanto é isso. Xandinho, então, vamos ouvir de ti. Então, eu também nunca tinha ouvido falar nesse filme.
E a mesma coisa da Bia, assim, fiquei bem interessado por saber que era do Jonathan Glazer, ele tava um diretor que está bem em voga agora, está sendo falado pelos zonas de interesse, e eu gosto muito do Sob a Pele, gosto bastante, eu tenho esse filme, inclusive. Mais um. E então, eu achei um filme, como é que eu posso dizer? Eu acho que ele tem erros e acertos, e até li a curiosidade ali da Nicole Kidman falando que a cena polêmica da banheira eclipsou ou sobrepôs os temas importantes do filme. Eu compreendo que ela pense isso, imagino que na época e até hoje seja uma cena muito comentada. Sim. Mas eu acho que mesmo no ponto do filme, que é falar sobre luto, né? E usar um elemento ali que inicialmente é dado como um elemento fantástico e depois... Né? A gente vai fazer spoilers do filme, acho que o Rafael não falou, mas... É verdade, a gente vai fazer spoilers de tudo. Vamos falar abertamente, aqui é um podcast de debate cinematográfico. Sim. Então, se tu não viu o filme, vai lá ver agora. E se tu já viu ou não se importa e quer acompanhar a discussão, segue aqui com a gente. Desculpa, eu devia ter falado isso antes, mas... Valeu, Alexandre, por me lembrar. Não, capaz. Não, mas eu acho interessante esse recurso do gurizinho como ali um elemento inicialmente fantástico para simbolizar uma dor eterna, assim, um sentimento incurável ou irremediável, não sei, e que vai perdurar mesmo que a pessoa siga com a sua vida, assim. Isso eu acho interessante, essa discussão, olhar para isso e perceber né, que as pessoas deixam marcas, né, e Menos fazem... eu não vou deixar marca nenhuma. Vai sim, Rafael. Que triste isso. Mas Rafael. Eu não queria transformar o podcast sobre isso. Vai, Alexandre. Vai. Não, eu compreendo essa proposta do Glazer, eu acho interessante essa proposta, mas eu acho que às vezes ele não chega lá. Ele trabalha com tempo dilatado sempre, assim, ele estende muitos planos e às vezes me parece só um plano estendido e não tem substrato para a gente sentir o que está ali. Não tem substrato para a gente... subtextos, substrato para a gente entrar ali... Como tem, por exemplo, no Sob a Pele, inclusive com o aspecto estético sendo mais presente, mais potente no filme também. No caso daquele filme e não deste. Mas de início é isso. E Vaguinha, tamo por ti. Peguei ele de surpresa. Não, é interessante vocês falando. A Bibi falou que não sabe o que pensar sobre o filme. Eu achei que eu tinha uma ideia fechada, mas eu também acho que ainda estou processando o filme. Eu já tinha visto, mas eu vi quando era adolescente esse filme. Não lembro exatamente. Devia ter uns 15 anos. Na época existiam locadoras ainda, era meio tradição eu ir toda semana na locadora. E era legal que se descobria muito filme assim, né? Geralmente eu ia buscar algum filme específico e ia sair com outros. Peraí, desculpa, antes de fechar, antes de tu seguir, eu posso te fazer uma pergunta sobre locadora? Claro, faço. Para conhecer um pouquinho melhor o Vaguinha, inclusive. Qual era a capa de filme que tu mais vezes via na locadora e queria alugar, assim, e demorou ou nunca teve coragem para alugar, de fato? Se tu conseguir responder rápido, se atrapalhar muito... Não, vai ser meio pesado. Não, eu não lembro. Ficava atrás da cortininha ali? Talvez. Aquela sessão proibida, mais 18. Mas, não, de fato eu não lembro. Mas eu tenho memórias vagas, assim. E esse foi um desses filmes, assim, que eu peguei sem saber, sobre o que era e assisti. Mas eu lembrava muito pouco dele, assim. Eu lembrava vagamente do início ali, da cena da corrida. E lembrava da cena da banheira, né? A famosa cena da banheira. Eu só lembrava de ter achado o filme monótono, assim. Eu lembro de ter achado o filme arrastado. E aí já fui meio de uma vontade assistir. E dessa vez revendo eu não achei um filme arrastado, ele me prendeu logo no início, assim, eu gosto desse tipo de proposta. Legal o Rafael ter comentado da produção do filme, eu também acho que ele tem um certo tom fabular, assim, pela trilha sonora mesmo, dá um tom meio terror psicológico, assim, até
também pela atuação da Nicole Kidman. A música me lembrou Tubarão um pouco. Desculpa interromper. Me deu uma ideia de fábula, assim. Eu achei interessante, porque a cinematografia dele é bem tradicional, assim, bem mais um tom realista, mas a trilha me dava esse tom meio sobrenatural que eu achei bem legal, bem interessante, me prendeu. Sobretudo no início, assim. Mas eu acho que ele tem... acho que esse filme requer uma suspensão de descrença em relação a algumas coisas, assim. A primeira delas é a relação da... É a Ana, né? No Sean, que no início eu acho super que ela começa super cética, e aí tu vê que ela começa a duvidar. Eu acho que ela é muito boa atuando, assim, tipo, ela tá naquele modo meio... Ah, não, tá tudo bem, mas tu vê que na superfície ali ela tá ficando destruída, assim, né? E tu vê que tem algo acontecendo ali. Mas tem uma certa virada ali, aí a gente fala mais na frente na cena, que de uma cena para outra ela já tá falando pro guri que quer transar com ele, assim, dá a entender que eu acho meio... não que não devesse ter essa cena, mas eu acho que naquele momento ficou meio deslocado, eu achei que foi muito rápido, eu fiquei meio... Calma, Ana, calma aí, sabe? Eu achei que foi meio atropelado, assim, então acho que tem... Ali eu senti o ritmo, assim, uma quebra no ritmo que me tirou do filme. E a outra coisa é em relação à reação de todas as pessoas que estão ao redor da Ana e daquela criança, que para mim é uma reação de apatia, assim. E aí, agora o Rafael falando que era a intenção do Glazer, né, de que quero falar sobre o luto e sobre o amor eterno, e entendo e gosto da proposta, mas eu acho que é complicado quando isso eclipsa a questão que está ali, que é uma questão de pedofilia, sabe? E as pessoas, eu entendo, a proposta é justamente essa, dessa mulher começar a ficar tão desestruturada que ela começa a cogitar se relacionar com aquela criança. O que eu acho nem um pouco crível é que todo mundo à volta dela tá vendo aquilo e fica meio... Tipo, a mulher traz uma criança desconhecida para dentro de casa, ela está dizendo para todo mundo que ela acha que aquela criança é a reencarnação do marido, e as pessoas acham... é só uma coisinha estranha. Gente, não é uma coisa estranha. Essa mulher está flertando com a loucura e com a pedofilia. Então, assim, eu não acho isso nada crível, sabe? E aí, não quero... acho que o público mais antigo sabe que eu não tendo a ser moralista. Não é uma questão de, porque o tema é pedofilia. Acho que a arte é isso aí. Tem que abordar questões difíceis. Mas não é crível. Assim, eu acho que o filme, predominantemente, ele tem uma abordagem realista, que é um mundo onde a reencarnação não existe. O filme está colocando como uma possibilidade. E aquelas pessoas, é normal, né? Talvez seja normal isso aí. Então isso me tirou do filme, assim. Me tirou muito do filme. E eu também acho... Eu entendo que a proposta, o foco seja a Ana, mas até o Alexandre falou que o Sean é meio que um instrumento, né, para explorar a personagem da Ana. Eu acho que esse é um problema. Assim, o Sean é só uma ferramenta de roteiro ali, que se reflete até a atuação. Eu acho a atuação daquele guri muito estranha, e não pelo ator, acho que é uma escolha de direção mesmo, que é basicamente ele está ali fazendo um mini adulto. E isso também tira, de novo, o peso daquele abuso que aquele guri está sofrendo. Aquilo ali é um abuso. Então, assim, a questão da pedofilia, ela não é endereçada, o trauma daquela criança não é desenvolvido, não que fosse o centro da história, mas eu acho que essa reclamação da Nicole Kidman, eu entendo a frustração dela como atriz, eu acho que talvez o fato da cena da banheira ter eclipsado o filme é justamente porque o filme ele quer tratar um tema polêmico sem sujar as mãos. Então ele coloca lá uma situação mega problemática. Não, mas eu quero falar sobre o luto e quero falar sobre o amor. Acho complicado. Mas, desculpem, eu falei demais. Não. Por enquanto é isso. Mas falou bem, e que é o que importa, porque eu concordo muito com o que tu falou, assim. Não, eu acho que todo mundo aqui falou coisas que eu acho que são verdadeiras, assim. Eu acho que o filme
Talvez seja o único aqui que lembra da controvérsia na época que foi muito falado. É um filme que eu não lembro sequer de estrear no cinema aqui. Eu lembro dele ser como um filme assim que foi super debatido, sumiu, de repente apareceu em vídeo, e daí assim, nos círculos de cinéfilos que eu andava mais ou menos nessa época, 2005, 2006, na verdade, quando o filme já tava saindo em DVD, eu ouvi falar assim, muita gente apontando como uma joia escondida, assim, um filme que é mais cabeça do que tu espera e coisa e tal. E pra mim, assim, eu nunca vi, acabei nunca vendo, por um motivo ou por outro, daqueles filmes que tava na minha lista, mas eu não tinha visto. E só fui ver agora pro podcast. E assim, foi pra mim meio que uma gangorra de sensações, porque eu, em primeiro momento, assim, tive uma grande rejeição à premissa básica do filme. E depois vendo o filme e entendendo os temas dele, eu entendo o que o Glazer tá tentando falar e fazer, mas eu não concordo que talvez essa seja a melhor forma de fazer isso. Eu acho que ele acaba muito pegando esse tema como um para-raio, assim, de esse meu filme vai chamar a atenção. Só que ele não tem compromisso suficiente com o assunto, como o Wagner falou, para levar ele adiante e realmente debater a respeito. E ele usa como um chamariz para a história dele, que é válido, mas, né, as coisas, para mim, precisam se conectar um pouco melhor nesse caso. E uma coisa que me chama muita atenção, assim, no filme como estrutura é a quantidade de repetição de informação que ele tem, que isso mais me frustrou, assim. Não é que eu acho ele um filme lento, ele tem um ritmo dosado, e eu gosto desse tipo de filme, de ritmo, em filmes em geral, mas é que eu acho que é muito tempo gasto. Eu até brinquei ali na minha sinopse de que eles tentam falar com o guri, e daí eles tentam falar com o guri, e daí eles tentam falar com o guri, daí eles chamam uma outra pessoa pra falar com o guri. Aí eles gravam o guri. E fica muito tempo só nisso, sabe? Repetindo informações, eu já, aqui na história, já tô comprando que ele é reencarnação. Por favor, vamos pra próxima cena, vamos desenvolver. E ao mesmo tempo, eu acho que eles não usam esse tempo que poderia ser usado pra desenvolver melhores personagens, trazer mais humanidade pra história. Como o Leonardo falou, assim, a gente tem esse distanciamento. Eu acho que esse filme tem um tom meio austero, eu diria, até em partes, assim. Ele parece um filme todo mundo meio empiriquitado, meio estou no modo atuação. E isso também me incomodou bastante, assim, me tirou do filme. Então eu acho que pra mim, claramente, é um diretor que viu vários filmes da Nouvelle Vague, disse, eu vou fazer o meu próprio, mas vai ser um pouco mais pop. Botou um assunto controverso ali e tentou contar uma história. Eu acho que, assim, estilisticamente ele faz isso muito bem. Ele filma incrivelmente bem esse filme, apesar de que eu não gosto do tratamento de imagem, mas isso é gosto. Eu acho que os planos são bonitos, ele tenta contar bem essa história, mas eu acho que a história em si, assim, é meio que pouca manteiga para muito pão, assim. A gente podia ter desenvolvido melhor esses personagens, podia ter usado melhor esse tempo, ao invés de repetir tantas vezes a mesma coisa, assim. E daí agora eu já queria abrir pra gente entrar na discussão do filme, em vez de eu ficar aqui pontificando a respeito. Mas eu acho que só pra terminar rapidinho, desculpa. Meu ponto final, assim, da minha primeira explanação é que eu acho que é um filme interessante. Eu acho que, assim, eu considero ele um fracasso temático, mas eu não considero ele um fracasso como experiência cinematográfica, assim. Eu acho que o Glazer, tu vê que ele cresceu a partir desse filme, tu vê aonde ele queria chegar. Eu acho que aqui ele não chegou, mas tá válido, sabe? Eu não tenho problemas com isso. Pra mim é um pouco curioso. Eu entendo o que vocês estão falando nesse momento que tu tá falando, Rafael, porque eu acho que pra mim, assim, a minha sensação é isso de tipo, eu vejo onde ele queria chegar, mas pra mim ele não chegou. É um pouco uma sensação que eu tenho vendo também os outros dois filmes do Glazer que eu vi, o Sob a Pele e o Zona de Interesse. Isso não significa que eu não acho filmes bons. Eu acho filmes bons. Sim. Mas eu acho que ele tem uma... E daí eu acho que um pouco trazendo isso mais para contexto, assim, botando o Reencarnação junto com os outros dois filmes que eu vi, eu acho que essa proposta dele de ser uma coisa assim mais frígida,
mais distanciada, como eu falei antes, com afastamento, eu não vejo isso, falando especificamente do Reencarnação, eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma proposta. Para mim, essa questão que o Wagner tocou, assim, que as pessoas ao redor da Ana não reagem de uma maneira inverossímil a essa questão, eu acho... eu não concordo, porque para mim isso passa pela escolha de ter colocado essa história dentro de uma família de elite nova-iorquina. De uma família que é extremamente elitista, que é fria, que parece que, tipo assim, qualquer problema mais grave que entre naquele núcleo familiar, o posicionamento deles vai ser, isso não é um problema. Tipo assim, isso pode ser um problema gigantesco, mas vamos fingir que não é um problema tão grande, vamos fingir, entre aspas, que está tudo bem. Eu acho que, tipo, é um filme que, se fosse num outro contexto, de uma outra família, talvez não funcionasse tão bem, né? Eu acho que tem aquela cena ali, mais para metade do filme, onde eles estão todos reunidos, inclusive com o Shang Guri, que eles estão ali reunidos na sala assistindo pessoas tocando violinos. Sim. Que é tipo assim, para mim aquilo lá é o auge Elitismo. do elitismo, da pomposidade. Então acho que muito, para mim, essas reações da família de meio que negar o que está acontecendo, eu não senti como algo estranho. Eu entendi, assim. E eu acho que, ao mesmo tempo, é um filme que, para mim, eu discordo que ele não se comprometa com o tema que ele está tratando. Porque, para mim, eu acho um filme assim que ele sabiamente, é um filme que parece que ele está sempre assim, no fio da navalha. Ele está sempre numa linha muito delicada e te parece que, se ele for por um lado, ele pode se comprometer. Porque é um tema muito delicado, é um tema, né, espinhoso, digamos assim. Então eu não sei se ter... Bom, claro, tem outras maneiras de falar sobre qualquer tema, mas para mim a proposta dele foi uma proposta mais de, tipo, ser mais... É isso mesmo, assim, no fio da navalha, assim, sabe? Ele não quer se aprofundar muito naquele tema ou explicitar muito aquele tema, como os outros filmes do Glazer também fazem, na minha opinião, assim. Só que eu acho, ao mesmo tempo, que essa proposta dele, de que, para mim, o filme... isso eu senti mais pela segunda vez, assim. Para mim, o filme, ele tem momentos, assim, que ele é o Wagner falou, outras pessoas falaram agora, que é uma fábula. Para mim, ele é um conto de fadas macabro, assim, um conto de fadas sombrio. Ele tem muito essa vibe, assim, sabe? Eu não acho que ele seja um filme com uma cinematografia realista. Eu acho que tudo nele não é realista. Tudo não, ou quase tudo. Ele trabalha muito com luz e sombras. As paredes na casa da Ana, tu vê que são um verde estampado com folhagens, florestas, que dá uma ideia também meio de conto de fadas. Tem uma cena que a Ana e o Guri estão andando numa carruagem com cavalos, que também, acho, para mim, remeteu muito a um elemento de conto de fadas. E tem esses momentos, assim, que tu sente que tá numa atmosfera mais sombria, assim, né? Também tem uma cena ali onde o marido da Ana, ele tá vendo um apartamento para eles se mudarem, ela liga para ele falando que não vai poder encontrar ele, e daí ele fica olhando pela janela, e o plano que a gente vê ali dele olhando pela janela é um plano dele olhando pela janela com umas árvores super magras e sombrias refletidas no vidro, e aquele plano ali, para mim, é quase que um plano saído do Iluminado, assim, sabe? Se eu pegasse aquele plano isolado, é um filme de terror aquilo. Ou é um filme de suspense sombrio, enfim. Então, para mim, nesse filme as coisas se encaixam, assim, eu acho que a proposta se encaixa dentro do tema. Eu acho que o tema não é o tema da pedofilia. Não. Eu acho Não, que, tipo... mas é que tá. Essa é a coisa, é que ele usa um tema como chamariz para falar sobre outra coisa. Pra mim, esse filme, tu recontextualiza e a história cresce, pra mim. Não, eu Ao acho invés que de, tem essa coisa da criança, que ele não... Enfim. Pra mim, o tema é o luto, enfim, essa superação da sim. morte. E aí é sobre tem isso que ele tá elementos. falando. Ok, o tema é o luto. Claro que, evidentemente, tem uma questão ali subjacente de pedofilia, mas eu, na minha opinião, acho que o filme sabiamente
o filme diz, não é sobre isso que nós estamos tratando aqui. É claro que para mim, ele não passa totalmente batido por isso, porque tem uma cena que a própria irmã da Ana... Mas isso é imoral. Né, que a própria... ilegal. Exato. É ilegal, tu não Que pode fazer isso. brega. Ok, é brega, entende? Mas o filme também, eu não acho que o filme, tipo, ao mesmo tempo diga, não, estamos negando isso, sabe? O filme pontua isso, mas da maneira que eu vejo, ele pontua isso numa escala que ele está dizendo, não é sobre isso que nós queremos falar aqui. É sobre outra coisa. Tanto Só que eu acho que é um assunto muito pesado para te usar como isso, sabe? Como chamar isso. Mas eu não... Aí que tá. Bom, beleza, é que eu não vi como um chamariz. Eu acho que a primeira vez que eu assisti o filme... É que assim, no momento que tu usa para vender o filme esse assunto, mas e o quem filme é que... não trata sobre isso... Não, mas quem é que disse que eles venderam um filme? Eu tô dizendo, eu tava lá, eu vi quando eles estavam... é o filme que a Nicole Kidman beija uma criança. Tá, não, mas isso é uma coisa, talvez, sei lá, como... Bom, isso a gente tem que pesquisar melhor, mas é uma coisa que talvez como estúdio vendeu. Não quer dizer que o Jonathan Glazer decidiu, vou vender esse filme como se fosse o filme que... Mas tá no filme, mas ele filmou isso sabendo que ia chamar atenção. E são coisas diferentes. É que são coisas diferentes. Aí vocês estão quase pegando a cena e tirando de contexto. Não, ninguém tá tirando de contexto. Não, até porque tem uma cena... Até porque não é só essa cena. Não é só essa cena da banheira. Sim, mas esta cena está dentro de uma história. Sim, e a premissa da história é que ela se apaixona por uma criança. Não, que a criança se apaixona por ela. Aí o teu argumento é, o tema não é pedofilia, é luto. Sim, não é pedofilia, mas a pedofilia está no filme. A gente não pode ignorar que não está lá. Está no filme, eu não disse que não está. Está no filme, mas ao mesmo tempo, para mim, o filme diz, não é sobre isso que nós vamos conversar, não é sobre isso que a gente vai tratar. A primeira vez que eu vi o filme, a minha impressão foi muito mais, ele trata muito mais, como a gente falou, sobre luto e sobre perda, até Sim, final... por isso que eu acho que trazer esse assunto polui demais, não adiciona pra história, pelo contrário. Mas é que daí... essa história pra mim. Mas é que daí seria outro filme. Troca a criança por um esquilo, o filme é mais interessante. Tá, mas é que daí seria outro filme, entende? Sim. A gente tá falando de outro filme, então. A gente não tá falando desse filme. Tipo... Não, eu tô falando que eu acho que ele usou de maneira irresponsável um tema pra chamar a atenção e eu acho que ele podia ter feito um filme mais interessante de outra maneira, com outro raciocínio, com outra... Bom. Inclusive pra valorizar onde ele quer chegar. E isso que me incomoda, assim, sabe? Por que a gente... enfim, não sei. Eu já discordo dessa questão da família. Sim, é uma família elitista, aristocrática, onde tem uma valorização da aparência, né? Vamos manter as aparências. Eu acho que é justamente por isso que é estranho a apatia em relação à criança, porque, de novo, aquela história pode simplesmente vazar e aquela mulher está ferrada. Aquela criança, aliás, todo mundo acha que aquela criança é mentirosa. Aquela criança poderia muito bem dizer, olha, essa mulher, né? Então, é justamente por isso que é um problema. Aquela criança está quebrando a ordem daquela família, né? E não é só a família da Ana, é a família da criança também. Isso é outra coisa, a família do Sean é de uma classe trabalhadora ali, né? Isso está no filme. E a reação da família dele é inexistente também. O que também acho estranho em relação que é um roteirista que trabalhou com Buñuel, que era um diretor que, apesar de ter filmes altamente simbólicos e fabulares, não dá para ele não negava a questão social e política do filme, sabe? Então não interessa o que o diretor diga, o tema é o luto. E o tema principal é o luto, mas ele está colocando lá, não é só uma cena da banheira. A questão da pedofilia é um tema do filme. E aí, de novo, eu acho que se ele não queria aprofundar essa questão da pedofilia, então colocasse um adulto, então, que fosse um adulto dizendo que era o marido reencarnado. Então, não dá para ignorar. Esse é o elefante que está na sala. Sabe? Um adolescente. Ele escolheu 10 anos especificamente com um intuito de chamar atenção. Ou mesmo que fosse a criança, só que não tivessem essas interações e esse tema fosse discutido entre eles. Só um parênteses, na verdade, o Carrière, ele escreveu uma primeira versão do roteiro que o Glazer...
Ele foi assessor de roteiro, na verdade. Não, ele escreveu uma primeira versão do roteiro, que era que o Glazer leu e disse que achou que era um filme basicamente de pessoas sentadas conversando sobre a reencarnação. E que ele não era bem isso que ele queria. Então depois ele e o outro roteirista, o Milo Adika, reescreveram o roteiro. Então essa versão que a gente vê do filme, na verdade, pelas coisas que eu pesquisei, é menos Carrière e mais Glazer e Adika. Sim, Só sim. pra, tipo... Não, por causa do que Wagner falou do Buñuel, né? Do Carrière com Buñuel, enfim. E pra mim, assim, uma outra coisa que me tira do filme total, assim, é que todos os personagens, pra mim, são alienígenas, agem como tal, ninguém conversa como ser humano nesse filme, e eu não tenho nenhum personagem de identificação, assim, eu não tenho ninguém com quem que eu considere uma pessoa normal ou relacionável. Acho que eles tentam fazer isso a certa altura com a empregada doméstica lá, mas eu acho que super não funciona, assim, eu acho ela uma personagem só largada ali. Cara, pode ser, isso não me incomodou, mas daí eu posso estar me repetindo, mas isso, de novo, eu não digo isso necessariamente como um ponto positivo, eu digo, isso para mim é uma proposta, porque para mim todos os filmes do Glazer são isso, sabe? Todos os personagens parecem personagens super frios, assim. Sobre a pele, não tô falando, mas não tô nem falando de frio, distante, beleza? Isso pode ser teu estilo. Mas, tipo, pra mim, Sob a Pele funciona porque é literalmente uma alienígena na pele de um ser humano. Sim, sim. Aí esse estilo se encaixa muito, assim. Nesse, não. Cara, pra mim, assim, a decisão, pra mim, que é um tiro no joelho do filme, pra mim, basicamente, é que a gente nunca vê a relação dela com o cara original, assim. A gente tem que acreditar que ela se apegou... essa é a coisa que eu não gosto também quando o cinema gaúcho faz, que é esse mijar, não mija nem desocupa, de que a gente não vai contar nenhuma história, a gente vai sugerir um monte de coisa, mas nada vai ser contado. Não te preocupa, tu só precisa imaginar que o filme tá acontecendo na tua cabeça, porque a gente não vai se comprometer com nada. E isso me incomoda, assim, cara... Se é pra mim acreditar que ela valoriza tanto essa relação, me mostra essa relação. Exato. Isso falta pra mim. Quando eu abri falando que falta substrato pra gente sentir os planos dilatados do Glazer, que ele usa muito, é um pouco isso, sabe? Se ele se propõe a falar sobre luto e sobre o sentimento desse amor constante e infindo, a gente tem que sentir um pouquinho, a gente tem que saber de onde é que vem isso. A gente tem que saber de onde é que vem isso, sabe? Sei lá, a gente tem que participar um pouquinho com ela, sabe? Sentir junto com ela um pouco. E essa questão do gurizinho como instrumento que vocês estavam falando, ser um garoto que se diz uma reencarnação, para mim não é o problema. O problema é o que ela faz com isso, né? As linhas que são cruzadas, que aí realmente... Eu acho que eu tô com o Rafael, fica uma coisa irresponsável, sabe? As atitudes que a personagem da Nicole Kidman tem, fica uma coisa assim que não acho interessante, sabe? Não necessariamente a escolha de ser um garoto. A escolha de ser um garoto. Eu acho que ele pode... Eu não sei, aí eu teria que resolver o filme de outra forma. O garotinho poderia chegar para ela falar a mesma coisa, mas o filme se desenvolver de uma forma diferente. Sabe? E a relação dos dois se desenvolver de uma forma diferente, que a gente sentisse mais o que é o filme sobre ela. O filme é sobre a Ana, né? Sobre o momento da Ana, a turbulência que ela está passando, e esse estado de tristeza e essa coisa que não vai embora dela, que não... E gostaria de ter sentido mais, sabe? Sei lá. Mas isso. Aí tem... o Glazer também falou que ele queria pegar a Nicole Kidman e desconstruir um pouco a imagem dela, fazer ela uma personagem não sexual, não necessariamente convencionalmente atraente. Ela é uma pessoa que tá focada no passado e coisa e tal. E tudo isso pra mim, assim, beleza, são coisas ditas muito bonitas. No filme eu não tive tanta essa sensação, assim. Eu achei, inclusive, que a gente acaba com pouca informação a mais sobre ela, apesar da Nicole Kidman estar atuando, assim, o coração dela tá na tela, ela faz um trabalho, assim, pra mim, fenomenal de atuação. Ela carrega o filme de uma maneira incrível, tem cenas monumentais, tem o plano dela, que eu vou ter que falar, no teatro, eu acho. Sim.
que é incrível, assim, aquilo é cinema europeu puro, assim, mas tudo isso pra mim tá em serviço, assim, de uma história que meio que não se desenrola tanto quanto poderia ou deveria. E isso é uma coisa que eu estava pensando também. Ao mesmo tempo que o filme é sobre ela, é centrado completamente não, né, mas quase 100% nela. Eu terminei o filme sem saber que eu conhecia aquela personagem, sabe? Sem entender aquelas decisões dela. E isso eu acho muito estranho. Eu não sei porquê, eu não sei explicar porquê. Mas eu sinto que eu não. De novo, no início eu acho que sim, acho que eu vejo o desenvolvimento da personagem lá, que ela entrando naquele conflito, mas chega ao final e tá, mas quais são as motivações dessa mulher, sabe? De novo, me parece que essa história, tipo, é sobre o luto, aos 10 anos, né? Passaram 10 anos e eu continuo apaixonada, mas, sabe, eu não vejo isso. E eu acho que muito desse filme é mérito da Nicole Kidman, assim. Acho que ela vende realmente, assim, essa... Mesmo acho que ela não tendo muito no papel ali como explorar, né, essa personagem a ponto da gente conhecê-la ao final, acho que ela entrega com o que ela tem ali muito, assim. Mas eu acho estranho isso, assim. Eu acho que o filme foca muito nela a ponto de tornar todo o resto não crível para mim, e ao mesmo tempo eu sinto que quem é essa mulher, assim. Falando em decisões, a outra coisa que eu acho estranha é a relação dela com o noivo. Eu queria falar rapidinho, a escolha do Danny Huston, que é um bom ator, eu não tô falando que ele é mau ator, não é isso, mas a escolha dele para esse papel especificamente é completamente nonsense. É tipo, o ator é 100% errado pro papel. Eu não acredito que alguém quisesse se casar com ele do jeito que ele tá nesse filme. Eu não acredito que alguém quisesse voltar a ter um relacionamento depois do que ele faz. Exatamente, tipo, cara. Não, completamente deslocado, assim. Não, interessante. Ele parece, de novo, como eu falei no começo, ele parece basicamente o vilão do James Bond de cabo a rabo, assim. Ele é um personagem do mal, parece. E eu fico, por quê? O que nesse momento some a Ana e aparece a Nicole Kidman, né? Não dá pra comprar que a Nicole Kidman casaria com aquele homem. Também. É que pra mim todos os personagens desse filme são isso. São, tipo, blasés problemáticos que mantêm as aparências, entende? Não, o Ted Levine, o grande Ted Levine de Velozes e Furiosos, vem aqui salvar um pouco o dia como o pai do Sean. Que é talvez a performance mais humana desse filme. Ao lado, assim, e daí eu vou falar só porque eu gosto do ator. Peter Stormare, ele parece que tá perdido no set. Completamente perdido no set. Não parece o tipo de filme que ele... Não parece... Não. Eu achei muito estranho quando eu vi ele no começo do filme, assim, oi? Não, e tipo, Peter Stormare, pra quem... Eu sou fã dele, mas ele é um ator que adora comer cenário, como dizem os americanos. Ele gosta de interpretar personagens extremamente fora da casinha, treslocados e super expansivos. E aqui não, aqui ele tá numa performance, beleza, mas ele parece que tá lendo do roteiro, assim. Mas mesmo assim ele consegue trazer uma pontinha de humanidade. Ele e a Anne Heche, aquele núcleo ali, eu acho que poderia ter dado algo a mais, além da historinha da ex, assim. Também, bom, enfim, daí eu vou entrar depois na novelinha do filme que me irritou profundamente. Mas para dizer que nem tudo são críticas, eu queria dizer que, assim, eu concordo com o Leonardo que todas essas coisas são decisões por proposta. Mas eu também discordo que elas funcionem. Eu acho que para mim não funcionaram. Porém, eu também concordo que no filme seguinte, o Sob a Pele, muitas dessas coisas aparecem, mas eu acho que lá o Jonathan Glazer conseguiu assimilar melhor o conteúdo com a forma, e acho que daí ele faz uma mistura muito potente, assim. O que me leva a crer que talvez ele com um pouquinho mais de experiência retomando essa história, ou se ele fosse um filme que ele fosse fazer agora, ele talvez conseguiria contar essa história com esses elementos que estão no filme, que eu não acho que ele fosse mudar isso necessariamente, mas ele conseguiria conciliar essas coisas melhor, assim. Acho que tem um pouco de inexperiência ali que a gente vê também. O segundo longa dele, né? E acho que, exato. Eu acho que também tem um pouco isso de um segundo longa, e é um segundo longa, pra mim... sempre um filme dificílimo de fazer. Um filme é sempre difícil de fazer, né? Mas é que eu acho pra mim mas o segundo, depois de um sucesso, é...
E é um filme, de certa forma, complexo, né? Pra Sim, ser, sim. Enfim. Sim, Ele é um pouco... ele tem uma abordagem adulta e isso, cara, eu super valorizo. Eu acho que, como todo mundo falou, não é um filme chato. Meu problema com ele é a repetição de informações também. Na verdade, eu acho que, tipo... legal. Eu acho que eu vejo ele como um diretor mais que ele se arrisca, sabe? Eu acho Sim, um filme... Esse eu acho o tipo de filme, assim, meio que ou tu gosta muito ou tu não gosta, assim, sabe? Ou, sei lá. Concordo. E eu prefiro sair desgostando do filme do que sair sem reação. Pois é, mas isso é uma coisa um pouco que eu discordo de ti, porque eu acho que uma das coisas que me atraiu nesse filme, eu não senti muito essa repetição de informação. O que eu gosto nesse filme é que é um filme muito enxuto, assim, sabe? Tanto na maneira de filmar, mas também, tipo, no roteiro em si, sabe? Eu gosto que tem cenas que, tipo, a cena dá a informação que quer dar, ou, enfim, tem o diálogo que quer dar, e é isso, sabe? Parece que é uma cena que começa quando tem que começar e termina quando tem que terminar. Eu senti muito isso ao longo do filme, assim. Isso eu achei um exercício muito interessante, sabe? Essa concisão, assim. Sei lá, tem aquela cena em que a Nicole Kidman tá almoçando com a mãe, né, num restaurante, e daí a mãe fala, o guri ligou, não sei o que, ele quer te encontrar em teu lugar, ele disse que tu sabia onde seria isso, e ponto, termina a cena, sabe? Acho que esse tipo de proposta eu acho interessante, e eu acho que também, pra mim, funciona porque daí passa um pouco essa impressão de que é um filme, assim, ele é um filme muito controlado, né? Assim, parece, e um pouco para o bem e para o mal, eu diria, né? Acho um filme muito controlado para o bem e para o mal, de tipo, e acho que isso reflete um pouco no tema, né? Talvez o tema dele seja coisa de tipo, talvez vocês tenham razão, sabe? Talvez ele não queira ir muito a fundo, porque ele sabe que se ele for muito a fundo, talvez ele fique meio se perca, né? Então acho que ele fica mais nessa coisa assim, assim, sabe? Eu consigo ir até aqui, se eu for mais, eu vou me complicar. Eu vi mais dessa maneira, assim. Não sei, eu tenho minhas restrições com isso. E pra Nicole Kidman, eu só queria dizer que ela tinha que seguir o caminho dela e esquecer ele, pensar um pouco em si, tentar viver, seria o bastante. O que é imortal não morre no final. E se distante é assim. Tá, terminou o episódio, né? Isso não vai ter fim. Terminou o episódio, né? Não, depois desse áudio. É a versão dos Bee Gees ou do Celine Dion? Não, é de Sandy Júnior. Ah. Mas olha só, o Danny Houston, cara, a primeira imagem que me veio à cabeça quando eu comecei a ver aquele personagem foi o Billy Zane em Titanic. Tipo, mesmo, tem aquela personagem assim, cara, uma vibe muito... Tem. Aquele maridão toxicão, assim. Sim. Tu não sabe por que as pessoas estão juntas e elas estão juntas. O que o filme diz. O que Não, me pega, tipo, eu não tenho nenhum problema com ela começar o filme com ele, sabe? Ela voltar pra ele no final é que eu fiquei, como assim? Tu não viu o que o cara fez? Ele teve um xerique de uma criança. Eu achei interessante. Isso eu achei uma coisa interessante. Pena que também eu acho que isso ele não conseguiu explorar bem. É mostrar que, tipo, aquela mulher... Bom, também é fruto daquela família aristocrática que quer manter as aparências. Ela é uma escrota. Ao mesmo tempo que ela tá sofrendo pela morte do marido, ainda não superou, se é que dá pra superar. Ela tá casando com esse cara que ele tá empurrando todo o negócio. Quando ela vê que quando ela cai na real, né, que ela tá delirando, que aquele guri enrolou ela, né? Ela, tipo, eu não vou ficar sozinha, eu não quero ficar sozinha, então vou voltar pra esse banana. É o que tem. Todo mundo escroto nesse filme, né? Sim, é todo mundo meio escroto. Todo mundo, inclusive o cara que morreu. Inclusive... Sim. Porque até quando ela volta pro marido dela, dizendo que quer ficar junto dele, ela repete várias vezes, eu não fui culpada pelo que aconteceu. Ela repete, mas eu não fui culpada pelo que aconteceu. Tipo assim, acho que ela não fala, eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas ela fica, eu não sou culpada pelo que aconteceu, eu não sou culpada pelo que aconteceu. Tipo, não, tu é culpado também pelo que aconteceu, entende? Tu também é responsável. Então ela se colocou ali pro marido dela como tipo, olha só, eu fui
iludida, sabe? Como se, tipo, ok, é uma pessoa traumatizada, uma pessoa frágil, com certeza, e que o guri tocou num ponto nevrálgico dela e que ela Claro. chegou num ponto que acreditou, sim, pode ser meu marido morto, e ela viu evidências e provas que ela não conseguiu, depois de um tempo, ignorar. Ok? Se aquilo fosse real, ela tava pronta a largar toda a vida, beleza. Daí, Exato. tamo junto. Pra Mas, casar também, com a criança. mas também tem o lado dela de, tipo... Não, a gente vai esperar 11 anos, e daí tu vai poder dirigir, e daí a gente vai casar, e daí eu vou ser a tua primeira mulher, e você é a última. Eu achei lindo os planos dos pombinhos. Daqui a 11 anos, você terá 21. Não, e outra, todo esse sofrimento, todo esse trauma era por causa de um homem escroto que traía ela. Essa pra mim é tipo, Bibi, é onde... Bem-vinda à vida, Bibi. Bem-vinda à vida. Aí é onde Jonathan Glazer tem uma decisão de adolescente, assim. Vamos fazer essa mulher querer dedicar toda a vida dela a um homem, mas esse cara não amava ela de verdade. Não, antes É tipo, ok, agora é uma história entregue. A trama da amante, assim, é um negócio tão bobo. É assim, tão... A gente vai entrar nisso agora? Eu tenho coisas a falar a respeito disso. Não achei tão bobo. Eu achei assim, horroroso. E aí inclusive, o jeito que ele tenta fazer, que a mulher vinha pra... Desculpa cortar tudo, mas é que essa sequência me irritou. Ela chega pra festa de anúncio de casamento, no começo do filme, e daí ela tá prestes a entrar, ela já entrou na festa, com uma malinha, e daí, vamos todo mundo aqui pra sala, não sei o que, ela, não posso, eu tenho que comprar um... Não, esqueci Esqueceram no carro. O lacinho esqueci o lacinho a do fita. carro. E daí ela muda de ideia, não, eu vou... Porque ela ia entregar as cartas que ela, como amante, recebia do marido morto, Sean. Por que ela ia fazer isso? Enfim, não sei. Mas daí ela vai, enterra aquilo no chão, enquanto essa criança do iluminado fica olhando ela. E daí, tipo... que má vontade com o guri também, né? Mas se vocês estavam falando do garoto do garotinho como instrumento... É o menos... Desculpa, oi? Se vocês estavam falando do garotinho como instrumento, essa é uma personagem que é estritamente instrumento de roteiro, né? Total. Ela porque tá ela lá, aparece, ela é uma função, ela é funções. Né? Ela não tem desenvolvimento, ela é a função de enterrar as cartas e depois de revelar... Só as cartas serem descobertas e depois... De revelar a verdade sobre o Sean. Eu já Quem acho que enterra coisas? Mesmo em 2004. De mostrar ele seguindo ela no início do filme já quebra um pouco a proposta da ambiguidade. E tipo, é óbvio que esse guri, que ela enterrou alguma coisa e o guri, com base nisso, esse guri tá enrolando todo mundo. Mas tu percebeu isso no começo do filme? Não, eu não percebi. Que eram cartas, não. O que era? Mas tava... O que fica subentendido é que o guri vai atrás do que foi enterrado. Agora, o que é... eu não sabia o que é. Isso? Eu pensei, é alguma coisa que deu informações para esse guri. Mas eu achei interessante isso, sabe? Porque eu acho que aí a sinopse ajuda o filme. Porque a gente saber a sinopse do filme de que é um garoto que disse que era reencarnação ajuda a gente não desconfiar daquilo no começo, porque aquele garoto tá naquele local, a gente já, pelo menos tu vai ver o filme lendo a sinopse, tu já imagina que aquele garoto já é reencarnação, sabe? Ele já está ali como uma reencarnação, inclusive ele tem aquele semblante sempre fechado, meio misterioso, que é tipo monotonal durante o filme todo, ele atua dessa forma, né? E aí, o Sean é assim também, chato. Eu talvez, infelizmente, tenha lido a sinopse antes e já imaginei, ele tá ali, ele foi procurar aquele local. Mas o filme é isso. O filme, tu vai ler a sinopse em qualquer lugar e o filme vai te gerar isso. Né? Sim, mas eu não tinha percebido, assim, tipo, e fica uma informação meio... o que aconteceu ali? Ele foi atrás daquela mulher e depois aquele não é retomado. Isso é retomado para resolver a questão, né? É que eu acho, na verdade, mas daí eu concordo com essa decisão do diretor, que tipo, dele mostrar no começo que o guri segue Anne Hatch ali no Central Park. Porque eu acho que se ele só revela isso no final, tem um flashback dela andando pelo Central Park. Não, aí é pior ainda. Exato, é pior. Nossa, ele estava ali atrás dela o tempo todo e nós só descobrimos agora. Daí isso eu acho muito pior, entendeu? Pelo menos ali ele foi um pouco mais honesto, assim.
O que eu fiquei conflitando na minha cabeça é se eu acho... E eu acho que... Eu prefiro que seja realista. Não sei exatamente porquê, mas... não sei, me pareceu meio bobinho que fosse só um elemento fantástico ali, que fosse... Não, eu uma também coisa acho. meio... Eu também acho isso, mas é que a resolução que é meio... a forma Eu preferia que fica- fosse mais inexplicado e que as cartas ou que sei lá, o que outra coisa ela poderia enterrar, tivesse mais uma consequência de o Shan reencarnado, digamos assim, se tu comprar essa ideia, ainda tá lidando com coisas da vida anterior, ou começa a lidar com coisas que a vida anterior dele estaria lidando, não sei. Seria talvez mais interessante pra mim, assim, do que o que Eu acontece. preferia que sustentasse a ambiguidade, sabe? Porque, Pode ser. ok, ele quer dar a abordagem realista que a criança não é reencarnação. Cara, tem que ser uma resolução muito boa, sabe? O Shyamalan tá aí. Tu quer dar a resposta? Ah, não, Cria como uma- assim Shyamalan tá aí? Ele não quer uma resolução. Porque ele quer dar a resposta e quando eu adoro o Shyamalan, mas assim, algumas respostas que ele dá são bobíssimas. Horrível. Eu acho a resposta Oi. desse filme bobíssima, sabe? Tipo, a amante que tá com as cartas. Há 10 anos depois que o cara morreu, ela quer se vingar e ela ia dar as cartas, mas ela desistiu na última hora, enterrou, aí, sabe? É muito novela das 9. Exatamente. Todas as informações estão naquelas cartas, né? Não, mas aí eu tenho uma teoria. Eu assim, essa questão dela entregar as cartas, o que eu senti, eu não sei se ela... Assim, o que eu vi, não necessariamente eu senti como ela quisesse se vingar da Nicole Kidman, mas talvez. Eu senti que talvez fosse mais também uma coisa meio de, tipo... alívio de culpa, assim, sabe? Tá, ela vai jogar isso no colo da Nicole Kidman, azar da Nicole Kidman, que é uma atitude extremamente merda. Só que ao mesmo tempo me parece aquela coisa, tá, eu preciso me livrar disso, entendeu? Eu preciso me livrar desse segredo, dessa culpa. Eu li assim, até na primeira vez que eu vi o filme. Entretanto, ponto 1, eu concordo com o Alexandre que a personagem da Anne Hatch, ela é ali das personagens... Apesar que a ela... Anne Hatch tá atuando muito bem nesse filme. Sim, Tenho mas que dizer isso. eu acho que sim, que ela é muito uma ferramenta de roteiro e até me estranha um pouco, acho que os dois momentos principais que ela tem, porque no começo do filme, quando ela vai entregar as cartas, ela vai enterrar as cartas, ela parece uma pessoa ali, sei lá, mais contida ou mais insegura, nanana. E depois quando ela revela pro guri Shan na casa dela, Ela pra até mim, agressiva, no problema pra mim não foi revelar, mas parecia naquele momento duas personagens diferentes, assim. O jeito que ela revela pra ele parece muito uma vilã de filme, uma bruxa de filme revelando, assim, sabe? Pra mim, é um pouco contraditório com o comportamento que ela tem no começo do filme, assim. Eu imaginaria essa cena que ela revela pro Shan, ela sendo mais, sei lá, talvez até um pouco Nicole Kidman nesse filme, assim, sabe? Revelando isso pra ele de uma maneira meio triste, dizendo, ó o que tu tá fazendo, tu tá desenterrando coisas que tu não deveria estar desenterrando. Tu tá magoando a Nicole Kidman e tu tá também... Tu não deveria estar fazendo isso, sabe? De um jeito um pouco... Não compreensivo, mas não tão vilanístico, assim, sabe? Como ela acaba fazendo no filme. Agora, assim, eu vendo o filme pela segunda vez, quando eu vi pela primeira vez, sim, eu fui muito nessa coisa de, tá, a virada desse filme é a virada, digamos assim, que é o oposto do Sexto Sentido, né? Tipo, não é tipo, eu vejo pessoas mortas, eu não sou a reencarnação do meu marido. Mas, ao mesmo tempo, eu fico um pouco me perguntando se o filme é tão conclusivo nisso, assim. Eu tenho um ponto daí pra puxar, porque eu acho também que ele não é super conclusivo nem pra um lado nem para o outro, porém parece mais um pensamento assim de último minuto, porque o raciocínio do guri daí é super confuso, que é, eu acredito que eu sou a reencarnação desse cara, mas se esse cara de verdade não amava a mulher que eu amo, então eu não sou esse cara. Mas quem eu sou, e daí fica nessa incongruência. Outra coisa, se ele realmente fosse a reencarnação do cara e lembrasse de tudo do momento em que ele morreu, ele seria um gênio da química, né? Ele seria é verdade. um cientista genial. Eu falei isso.
É que pra mim tem... Vai lá, Alexandre. Não, E eu ninguém acho questiona o conhecimento empírico dele, né? Sim. Empírico não, acadêmico dele, quer dizer. que... Exato. Não, e outra coisa, pra mim tem... Eu não sei se eu pensei nisso agora, tá? Tem um foreshadowing pra mim, simbólico no filme, de que ele realmente é só um garoto. Esse filme ele tem uma direção de arte com pouquíssimas cores. Essa coisa meio fria, meio distante, meio estranha, que o Leonardo falou até, meio né, fantasiosa até. Inclusive, algum desavisado que olhasse alguma cena do filme poderia pensar que é um filme de época. Porque alguns cenários internos, principalmente, são assim, móveis mais antigos, mais, né, que remetem a épocas passadas. Bastante coisa meio sépia também. Aí tu tem aliás, eu vou destacar aqui uma grande atuação, grande presença cênica, que está num elemento laranja do filme, que é o Goku em Super Saiyajin. Ah, é verdade. Na mochila. Na mochila do garoto, que é um elemento extremamente destoante de tudo nesse filme. Quando eu vi aquilo, eu pensei, eu preferia estar vendo Dragon Ball. E parece que ele tá ali pra dizer, olha, esse cara, esse guri é um guri. Esse garoto aqui tem uma mochila do Goku. Ele é um garoto. Tá, mas é que... Aí tá forçando ela. Não, eu sei, não, obviamente que isso não compromete a tua interpretação do filme. Mas depois que tu só sabe de tudo, tu pensa nisso e pensa, tava ali, né? É um gurizinho. Não, mas é que eu entendo o que tu tá dizendo em parte, mas é que eu acho que uma coisa não exclui. Pode ser um guri que ao mesmo tempo que ele é um guri, ele é a reencarnação de homem às vezes. Pra mim ele não é uma coisa ou outra. Enfim, é que eu acho que tem furos no roteiro que eu tenho uma dificuldade em acreditar que esses furos passaram assim tão batido por quem escreveu o roteiro, sabe? E pra mim o principal deles é tipo quando o guri quer encontrar a Ana no Central Park, eles se encontram embaixo da ponte onde o marido dela morreu. Tipo assim, como é que ele saberia isso, entende? Tipo, isso não ia estar escrito nas cartas, porque o cara não ia escrever. A Ana não. O cara. Olha só, eu tive um sonho que tu morreu embaixo dessa ponte. Porque as cartas são antes ele morrer, entendeu? Uhum. Então, tipo, isso pra mim é um furo de roteiro que eu não acho que isso passaria batido dessa forma. Então, pra mim, isso é mais uma ferramenta de, tipo, deixar as coisas meio aberto. Sim. De, tipo, será que ele não é, de fato, uma reencarnação? Porque isso também, assim, de... Quando a Anne Hatch revela eu fui amante do Sean e tu, garotinho, não é o Sean. Quando eu assisti o filme pela segunda vez, a minha interpretação é mais por um lado de... Esse guri, ele é uma reencarnação do Sean, assim, uma reencarnação ainda se reencarnando, digamos assim. Ele não sabe tudo do Sean, mas ele sabe muita coisa. Tem aquela cena em que aquela mulher que eu não sei quem é, aquela que se aproxima dele quando ele tá perto do piano, ela fala, sabe quem eu sou? E ele diz, eu não sei quem tu é. Eu não sei o teu nome, mas eu sei que tu é a pessoa que revelou pra Ana que Papai Noel não existe. E ele acerta naquilo. E como ele acerta naquilo? Será que o filme se arriscaria a dizer, ele deu um chute e ele acertou? Acho pouco provável. Acho que o filme não seria tão leviano consigo mesmo, sabe? Então eu acho que quando a Anne Hatch revela pro garoto Sean, eu fui amante do marido da Nicole Kidman, pra mim é o Sean, mas como assim? É um pouco o que o Rafael falou, sabe? Mas se eu nasci para amar a Ana e agora estou descobrindo que eu, numa vida anterior, traía ela, então eu não posso ficar com ela porque eu vou estar sendo, sei lá, desleal a ela. Eu vou estar abrindo um problema na nossa futura relação, eu vou estar destruindo a imagem que ela tinha de mim ou que ela vai ter de mim. Então, para mim, pode passar um pouco por isso dele decide se afastar dela por essa decisão. Assim, não, eu não posso, digamos assim, poluir o amor que eu sinto por ela com essa relação. Então eu vou dizer, então eu vou dizer que eu não sou essa reencarnação. E eu sei que eu tô me ensinando, mas por fim... Não, pode falar. Isso que o Alexandre tocou no começo do episódio, que é uma coisa que eu também acho muito interessante, que eu também tinha me dado conta, é essa coisa quando a gente vê o Sean, marido, correndo no parque, que o cadarço do tênis direito ele tá desamarrado, e depois o cadarço do guri, do tênis direito, ele também tá desamarrado. Isso, evidentemente, não é um acidente de filmagem, isso é proposital. Então, para mim, isso é mais uma pista que o filme dá, que esse guri pode, de fato, ser a reencarnação.
E, ao mesmo tempo, eu não acho que isso seria uma coisa que o guri ia tá lendo as cartas e descobrir, o Sean às vezes corria, o tênis dele ficava desamarrado, então eu também vou deixar meu tênis desamarrado. Isso eu acho que seria muito improvável do filme. Mas isso buraco, pode ser. Isso mas pode isso ser uma pode ser coincidência. E mas isso eu gosto. Essa ambiguidade eu acho mas que, pra mim, isso eu acho legal também. Não, mas é uma coincidência, digamos. Não, pode ser uma coincidência. O filme é que pode pessoas- ser uma coincidência. mas exatamente. Exato. Mas é que o filme quer te essa pegar. ambiguidade me serve. É que, tipo, várias pessoas desamarram o cadarço. Isso aí, sabe? Mas o filme faz esse paralelo pra te pegar, assim, mas eu acho interessante porque não é uma coisa inverossímil, sabe? Ele deixa comigo isso... desamarra às vezes o direito, às vezes o esquerdo. Nunca é sempre o mesmo. É que ele deixa isso pontuado, né? Tipo... Sim. Então... Sim, não. Mas essa é a coisa que esse é o tipo de toque que eu gosto. Agora, o raciocínio dele eu entendi muito como... Eu acredito que eu sou a reencarnação desse cara. Digamos assim, vamos entrar agora... Tentar explicar o que acontece nesse filme. Ele lê as cartas e se identifica de alguma maneira ou gosta muito da mulher. Eu não sei qual é o propósito para esse guri se apaixonar por essa mulher. Se a gente não considerar que ele é a reencarnação, mas isso não vem ao caso agora. Ou se ele de fato, ou se ele só fala da boca para fora que ele se apaixonou por ela. Ou é um guri problemático, entende? Ou é um problema mental que o filme também tenta... Mas eu tô muito mais no campo de que, não, eu gosto da dubiedade nesse caso, nesse ponto específico do filme, e eu acho que o filme podia ser mais incerto até, ia ganhar, mas o raciocínio dele de que, eu li muito como, eu me apaixonei por essa mulher, mas se o cara que eu acho que eu sou não estava apaixonado por ela de fato, ele é apaixonado por outra mulher, eu não sou esse cara. Só que o filme daí fica no ar, assim, mas então tu é quem? E eu entendi muito mais a revelação dele pra Nicole Kidman, não pra ela se afastar dele. Ele revela de que, com as informações novas que eu tenho, eu não sou o cara que eu tô dizendo. Ela que daí, não, então tu não me serve, eu vou embora. Mas ele, pra mim, tava, não, a gente pode descobrir aqui quem eu sou e partir dessa pra melhor juntos, não sei. Mas aí também acho que essa é a parte de interpretação divertida, assim. Não tô falando que tu tá errado nem nada assim, só. Sim. Mas que eu não interpretei ele como querendo se retirar da vida dela. Inclusive, depois a carta que ele manda dizendo que, eu estou me tratando e não sei o quê, é também meio que uma tentativa de manter contato, né? De certa forma. Aquela carta ali no final, eu confesso que eu acho... Não precisava, em absoluto. Tipo, eu acho muito mais interessante só mostrar ela sendo fotografada no casamento e ele sendo fotografado na escola sem a carta. Assim. Uhum. Não, Aquela isso eu carta não... E eu fiquei com a impressão também que a carta revela, em algum momento, o final do filme, pra mim, é muito ela sabendo que o Sean, que ela tanto teve luto e coisa e tal, não gostava dela. Por isso que ela tá naquela depressão no dia do casamento, assim. E eu fiquei meio... Não, pra mim ela tá ali nessa depressão porque, tipo, se ela tivesse perdido o marido dela 2 vezes. Sabe? Pra mim é isso, assim. Ele morreu e daí, tipo, também. Parece que ele voltou. Ela teve uma possibilidade muito concreta de que ele voltou e dela perdeu ele de novo, sabe? Pra mim é isso, assim. Uma pessoa que nunca vai se recuperar. Nunca. Tipo, pra mim é isso, assim. As pessoas não tinham que estar casando de novo, é isso que eu tô dizendo. Ainda mais com aquele cara. Ainda menos com o Danny Houston. Não com o Danny Houston, o personagem que ele faz. Sim. O Danny Houston, que é exímio ator, fantástico em fazer vilões, e que ele faz um grandíssimo vilão. E eu queria falar também a gente já citou algumas coisas de referência a Iluminado. Vocês não acharam que esse filme tem uma influência Kubrick, assim, pairando sobre o filme? Tem. Inclusive, eu ia citar como indicação o De Olhos Bem Fechados no final. Até já Cacete, Alexandre, eu ia falar exatamente o mesmo filme. Eu também senti isso olhando o filme, e depois eu fui ler umas críticas que tem uma... Ele tem essa vibe meio De Olhos Bem Fechados, meio Nova York, meio onírica, assim, né? E tem aquela cena que o porteiro tá falando com o gurizinho, eles estão jogando bolinha na parede. É o Iluminado. Sim. Ali é o Iluminado. Tem várias referências a várias coisas. Tem uma cena do Jack Nicholson. Fazendo isso. Uma cena clássica do Iluminado, o Jack Nicholson jogando bolinha no chão.
cartoon na parede, Ah, daquele mesmo jeito, filmado de uma maneira parecida, assim, dá os ares, como diria o Leonardo Wittmann. É verdade. Aliás, aquela cena serve, eu acho que só pra isso, né? Basicamente. O personagem do porteiro entra e sai desse filme, assim, num jeito, eu não sei por que ele conhece a criança, não, por que ele serve deixa ela pro- entrar, mas daí a criança mora no prédio, eu fiquei muito confuso. Não, com o isso. pai dela. Não. É, O pai dele é professor particular e dá aula para uma moradora ali do... E ele acompanha o pai. E o porteiro fica cuidando dele. Daí o porteiro Sim. sai pra fazer alguma outra coisa e o guri atende. Uhum. Por isso que eles se comunicam. Sim. E tem- agora a gente... Não, diga. Não, eu só ia dizer que a minha fala predileta do filme e a mãe da Nicole Kidman se aproxima e diz: então, o senhor, tá bom esse bolo, senhor ressurreição, alguma coisa. Senhor reencarnação está gostando do bolo. Senhor reencarnação. É um Red Velvet, né? Parece bom. É seco. Red Velvet geralmente é bom. E a gente evitou falar até agora, a gente falou muito pouco do Cameron Bright. Eu queria dizer aqui, eu só vou fazer a minha culpa. Eu não acho que seja culpa do ator, mas eu acho que a direção que foi dada pra ele foi muito... Age como se tu fosse uma figura que pudesse matar alguém em qualquer momento. Inclusive, eu fiquei metade do filme esperando. Tá, quando é que ele começa a matar a gente? E esse momento nunca veio, assim. Ele só olha pra todo mundo com uma cara de eu vou te matar. Ainda mais se tu tem ele e outro ator lá que só faz uma no filme, né? Oi? Ainda mais se tu tem ele e aquele outro ator no filme que só faz maluco. Não o do Kier, mas o marido. Stormare? É, o Stormare, é. Sim, também. Mas ele, tipo... É difícil criticar a atuação de um guri de 10 anos de idade, ainda mais um ator de 10 anos de idade que eu acho que é bom ator. Eu já vi outros filmes com ele tá no X-Men também, ele se vê bem. Ele tem uma cara marcante, assim, acho que até por isso que escolheram ele. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito monótono, assim. É monotonal, né? É sempre a mesma cara, ele não tem uma expressão que seja um pouco diferente. Eu acho que ele não sorri durante o filme inteiro, assim. É. Ah, mas que não é um filme para as pessoas sorrirem também, né? Não vai Não, assistir mas a não, mesma- eu digo, não é tipo sorrir de gracinha. Por exemplo, a própria personagem da Nicole Kidman sorri algumas vezes durante o filme. É. E não quer dizer que seja uma coisa leve. Mas é que, não me incomodou a atuação dele, assim. É que eu acho que todas as atuações no filme são propositadamente frígidas, assim, sabe? Pra mim é isso. É por isso que não me incomoda, porque eu sinto como uma proposta, não como um defeito. Pois é, digamos. mas é que quando tu quer que... Tá, assim, vamos entrar no... Como as coisas acontecem. Quando tu quer que um personagem e outro se gostem, precisa um pouquinho, um calorzinho, mano, um pouquinho, o mínimo que seja. Se forem Tipo, duas ali é pessoas uma... tristes. Ali, inclusive, no sentido da problematicidade da coisa, é uma relação meio Anakin Skywalker e Princesa Amidala, assim. A coisa não desenvolve, é super... As pessoas se apaixonam porque elas dizem que se apaixonam, porque eu não vi acontecer nada. de certa forma, me pareceu, assim, eu até, por um lado, olhando pela intenção daquele guri, se aquele guri realmente estivesse tentando performar um adulto, até faria sentido, porque eu acho que na cabeça de uma criança, um adulto é uma pessoa séria. Sabe? Então agora eu sou um adulto, então eu tenho que parecer sério. Então talvez tenha sido nessa linha, que ele ficou assim, tipo, sempre carrancudo e franzindo o olho, coisas Pode assim. ser, mas pra mim daí isso desanda um pouco naquela ideia de que eu gosto, que acho que se o filme fosse um pouco mais ambíguo, se a gente acreditar que ele é a reencarnação, o Sean era um cara, assim, também circunspecto, não fala nada, só responde coisas que são perguntadas pra ele, porque todo mundo, a Nicole Kidman pelo menos compra isso como, a Ana, desculpa, compra isso como, esse é o Sean, que eu conheço. Sabe? São elementos, assim, pode parecer besta, mas até piadinhas internas de casal às vezes serve pra trazer isso, e o filme não vai nesse lugar, assim, fica meio... Não sei, é bronca minha? É bronca minha, admito. Mas, assim, eu fico procurando alguma coisa pra me envolver com o filme porque eu tô gostando do jeito que ele é filmado, do jeito que ele é atuado, várias coisas, assim, pra mim super funcionam, exceto o mais importante, que é as relações principais, centrais ali.
E fez-se o silêncio. O Rafael calou a boca do podcast. Eu não sou o dono da verdade, tá? Eu só tô falando a minha opinião. É só que eu falo alto. E interrompo as pessoas, porque eu sou chato. A gente não vai falar da cena da banheira, né? Você acha que precisa? Tipo, sei lá. Não, eu acho que, como eu falei no começo, eu acho que a cena da banheira, no contexto do filme, se justifica e não me incomoda, ainda mais sabendo que os atores nunca tiveram no set juntos, exceto para um plano. E esse plano, eles estão usando uma roupa especial, que ninguém viu nada. A privacidade de todas foi mantida. É só a ilusão e magia do cinema. Que bom. Mas eu acho a cena até, assim, de certa forma, interessante. Eu gostaria de ver ela num filme mais, sei lá. Combativo. Então, eu já tô me repetindo e é o que eu critico no filme, então não vou me repetir. Não, combativo não. É aquele negócio. Eu acho que um diretor um pouco mais experiente, o próprio Jonathan Glazer, conseguiria tirar mais leite desse negócio. Porque tem elementos ali, tem coisas legais. Tem coisas muito legais. E a gente tem que falar da cena do chiliquinho do marido dela, que persegue o guri, joga um piano de cauda em cima do guri. Uhum. Eu fiquei, como tu é tão forte assim? Mas respeitei. Tinha rodinha. Tem rodinha. Mesmo assim, eu tinha um piano de cauda na casa que eu moro agora. Eu, adulto, tentei empurrar uma vez e não. E tinha rodinha. E não foi. Não que eu seja muito forte, eu não sou tão forte quanto o Danny É que tu não tava Houston, com raiva. com certeza. Não tava com raiva. E daí quando o ele piano pega o guri... Era cenográfico, era de isopor. Pode ser. É o piano do Chapolin. Daí quando ele alcança o guri, ele põe ele no colo e começa a bater na bunda do guri. E tipo, qual mulher com alto respeito continuaria com esse cara depois? Ah, mas o guri mereceu também, né? Eu ia falar isso. Quem fica batendo na minha cadeira merece a mesma coisa. O guri foi gênio. E não, né, feito por um homem adulto, mas eu queria bater naquela criança. Esse é o momento... Cara, é que nem... Eu não queria entrar em esportes, mas eu vou ter que entrar em esportes. É que nem quando o neném lá do Juventude fez o Maurício ser expulso, porque ele ficou cutucando o Maurício o jogo inteiro e daí o Maurício revidou. Tu não revida, cara. Tu fica quieto na tua, tu é o cara... Tu é o que tá por cima da camisa, sabe? Mas essa cena eu acho... É engraçadíssima essa ideia, dos mais divertidos do filme. Quebra um pouco a monotonia da família. Exatamente. Sim, total. Ali eu pensei, agora a gente tá tendo algum momento humano, tanto com o guri implicando com o cara, que, eu podia ter visto um pouco mais disso, eu gostei, assim. Tinha uma boa expressão de, ok, mesmo se esse cara é a reencarnação do outro, é mais genial ainda, porque ele, eu vou usar a minha forma de criança pra ferrar com esse cara agora de verdade. Sim. Isso é maravilhoso. Mas daí o filme não se contém demais nisso, assim. Achei... É um filme contido. Né? Sim. Demais, um pouco, pra mim. Uhum. Mas o que eu achei um toque legal também depois que o Danny Houston sai de casa, né? Depois de bater no guri. Quando ele tá fazendo a bala é muito engraçado. Que ele vai pra... Ele fica na casa, acho que do cunhado, né? Aquele outro cara que é quem entrevista o Sean. Eu não lembro o nome dele, mas é o que é médico. Sim. Carequinha. É o cunhado da Ana. O cara é simpático. Ele é um cara simpático. E daí aquele ator também não tem nada de muito simpático pra fazer, coitado. Mas ele é um dos que mais ali no começo acredita nas coisas de reencarnação, né? Sim. Ele quebra um pouco com o resto da família. Ele tem melhor cena de diálogo com a criança, eu vou dizer. É uma boa cena. Mas é legal que depois, quando o Danny Houston sai de casa e o cara que tá sendo reformado, ele senta no sofá verde, né? Que antes o guri revela que é mencionado, que ele transou com a Nicole, que ele, Sean, quando adulto, transou com a Nicole Kidman nesse sofá verde, né? Tem essas coisas eu acho interessantes do filme, né? Tipo, até o próprio... isso também acho é uma coisa intencional, que o apartamento em que ela vive é 1001, né? Que de trás pra frente é 1001 também. Então acho que dá um pouco essa ideia de continuidade, assim, sabe? De tipo... É uma coisa meio Kubrick colocar esse tipo de coisa no filme pra mim, né? As coisas assim meio... né, vai e volta é a mesma coisa. Então, essa ideia de reencarnação, né? O próprio nome dela, Ana, também é do começo pro fim pro começo é igual. Então, enfim. O Sean se chama Sean e o Sean se chama Sean. Exatamente.
E daí o Shan vira o Shan e o Shan desvira o Shan porque ele morre. Eu já brinquei com os Dobby. Essa coisa do Dobby eu achei, tipo, o jeito que o filme coloca é divertido. E daí parece, pronto pra fazer várias brincadeiras que não acontecem assim. Muito desse filme é tipo, eu queria me dar uma vibração a mais, por favor. Mas não te deu. Mas não me dão. Me negaram. Mas enfim, alguém quer trazer mais alguma cena, algum caos, alguma coisa, uma teoria louca? A coisa que eu gosto, assim, vocês falaram é que esse é um filme que, de fato, assim, eu desgostei, beleza, é minha opinião pessoal, não acho que seja muito importante, mas eu terminei o filme e fiquei pensando sobre ele, assim, várias coisas, então acho que isso eu acho, como eu falei também, eu prefiro um filme que me incomode, mas me faça sentir alguma coisa. Por mais que seja raiva, a arte tá aqui pra causar reação. 2 dias antes eu vi um outro filme chamado Madame Teia, que não é tão ruim quanto as pessoas dizem. Ai, Deus. Mas não me trouxe nenhuma reação. Assim, eu fiquei, é um filme. Esse não, esse me incomodou. Mais interessante, eu vou pensar muito mais a respeito da reencarnação do que no Madame Teia. Certamente. Mas Madame Teia é um pouquinho mais bem feito. Então tá, a gente pode passar para o próximo bloco. Qual a atuação favorita de todo mundo? Nicole Kidman. Eu vou discordar do quórum, então. Opa. E vou falar que pra mim a atuação favorita... Não, eu sabia que a Nicole Kidman ia ganhar, então eu vim preparado com Peter Stormare, apesar da participação ser quase uma ponta. Não, Rafael. E ele parecer confuso e estar ali. Ele é o Peter fucking Stormare. Ele tá em Constantine, ele tá em Armagedon, ele tá no Jurassic Park 2, O Mundo Perdido, ele tá no Grande Lebowski, ele é um gênio do cinema. Procurem filmes com o Peter Stormare. Ele tá no filme, é motivo pra mim votar nele. Wagner, eu tô ouvindo pouco de ti ultimamente. Então é a tua vez. Nicole Kidman. O resto tudo foi pra aclamação? Não, eu sou a única pessoa interessante desse podcast. Volta do cara que volta do filme. Qual a cena favorita de todo mundo? Eu vou abrir os trabalhos... Oi? Do teatro. Do teatro, excelente escolha. É o meu plano favorito do filme, com certeza. Muita ação interna ali da atriz. A minha cena favorita é quando a mãe do jovem Shan vem falar com ele tá na cama, ela, capitão, um submarino e não sei o quê. Ele diz, eu não sou mais seu filho. É super sinistro, é um pouco brega. Idiota. Seu filho idiota. Mas eu gostei, sabe? Tipo, ali o filme tá. Tu tá numa estranheza legal ainda, filme. Ali o filme não tinha me perdido completamente. Então vai pra mim, voto pra essa cena. Com menção honrosa, a cena do médico, que eu também gosto. Quando o médico vai interrogar a criança, eu acho. Pra mim, menção honrosa é a cena que o cara despiroca e toca o piano em cima da criança, porque pelo menos tem uma... Pra mim, a minha cena favorita é essa. E eu vou dizer que eu sei que chama muito atenção a cena que a Bi mencionou do teatro, né? Que tem um plano longuíssimo, close na Nicole Kidman. E eu acho que ela poderia ser ótima se eu sentisse alguma coisa. Se eu conseguisse ler o que ela... Sei lá, se eu conseguisse ler um pouco mais do subtexto daquela personagem, a cena seria ótima pra mim, mas o filme não me deu... Não sustentou essa cena durante todo o resto dele, então... Eu acho que pra mim eu fico com essa cena que o cara, né... Dá palmadas na criança? Que ele faz um escândalo lá depois que o guri bate na cadeira dele. Vaguinha? Do teatro também. Teatro também. Leonardo? Não sei. Eu gosto da cena que o guri tá comendo bolo e a mãe chega. E esse é o reencarnação. Que eu acho é uma cena também que quebra um pouco a seriedade do filme, assim. É um momento que eu gosto, assim. E o momento que todos esperavam, qual a nota final que a gente dá pra esse filme? Eita. Quem quer começar? Eu dou 6. Deixa eu pensar um 6,5. 6,5. Eu dou 6 também. Bom, eu vou ser polêmico, eu sei, eu vou dar nota 10.
10? Vou dar nota 10. Sim. Acho que tu vai ser menos polêmico que eu, porque eu tenho nota 2 pra esse filme. 2, Rafael! 2. Bah, 1 ponto pelo Peter Stormare e 2 pontos pela Nicole Kidman também. Bah, mas então não é que o filme te incomodou um pouco. Tu odiou o filme. Eu achei complicado. Eu tive problemas com esse filme. Ah, mas tu deve ter gostou mais de Madame T, então, eu acho. Sim, eu falei, é mais bem feito. Mas mais bem é feito, mais né? sem graça também. Madame T me deixou menos empolgado. Ó, filme polêmico até nas notas, aqui as notas mais destoantes do ano. 2 e 10. Não, Madame T é melhor. E filmes parecidos que a gente recomendaria, eu e o Alexandre vamos gritar. Eu não preparei nenhum outro, então de olhos bem fechados. Eu tenho outro, tá? Oba, vamos lá. Eu tenho outro que é. Até deixa eu ver aqui a ficha dele. Mas é um clássico da Sessão da Tarde. E esse sim, assume que é fantástico. Que é o Ghost, do Outro Lado da Vida. Com o Patrick Swayze e com a Demi Moore. E a Whoopi Goldberg. Acho que muita gente já viu esse filme, mas fica a recomendação aqui. Eu lembro de gostar quando eu era criança, apesar de ser um filme um pouco brega, eu não sei o que eu pensaria hoje. Mas é um filme eu bom. queria rever também. É brega, né? Puxa, É brega. Eu nunca Mas é vi. legal. Olha aí, nós temos um... Ghost pode estar vindo nos nossos futuros. Pode estar. Eu vou recomendar um filme também com a Nicole Kidman. E sim, esse é bem claro e tem elementos sobrenaturais, que é Os Outros. Ah, muito bom. Sim. Esse é excelente. Os Outros. Eu indico Lolita, o livro, porque eu não vi nenhum dos filmes. Eu vou indicar um filme de 2008 chamado Amante, de James Gray com Gwyneth Paltrow, que é um filme... Deu uma cortada no teu Cortou. microfone, Leonardo. que eu tava repetir. Eu vou indicar um filme de 2008, que é com a Gwyneth Paltrow e Cortou o de Joaquin novo. Phoenix. Sério? De novo? E agora? Amantes, falou né? o título. Amantes. Amantes. Agora foi. Filme de 2008, Joaquin Phoenix e Gwyneth Paltrow, dirigido pelo James Gray, que também enfim, é Nova York, mas não é por causa disso. Mas aí também, claro, é um filme bem menos polêmico na questão do casal, mas é um cara que tá meio dividido entre se casar e uma vizinha pela qual ele tem uma atração, que é uma atração meio estranha e obsessiva, assim. E é um cara problemático, enfim. Me lembrou um pouco esse filme que a gente discutiu hoje, assim. Massa. Em parte. E a gente chega aqui ao final da discussão de reencarnação, mas semana que vem nós voltamos com a discussão de um novo filme que vai ser escolhido pelo nosso ilustre Wagner Nascimento, vai trazer pra gente, então. Só que eu quero aquela coisa básica, Wagner, nos dá umas pistas e a gente vai tentar gritar o nome do filme aqui. Não escolhe o filme da Xuxa, Wagner, por favor. Por favor. Ele fez essa ameaça na comunidade do WhatsApp e eu fiquei assustado. Próximo filme é uma porno chanchada brasileira. Não, tô brincando, não. Eu não estou aqui para agradar vocês. Eu acho que esse filme Finalmente, né? Finalmente. Eu acho que esse filme irá desagradar a todos. O filme que nós veremos semana que vem se chama Rotting in the Sun. É um filme de 2023, onde nós temos um protagonista que também está tendo problemas psicológicos e emocionais. Digo apenas isso. Nos sigam nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube, em @euqueroverofilme. Nos mandem e-mails para euqueroverofilme@gmail.com. Falem lá o que vocês acharam do Robert Eggers e o que vocês acharam da reencarnação também, especialmente. Também podem nos encontrar onde podcasts são encontrados. Ouçam lá, deem likes. Por favor, sigam a gente, apoiem, ativem os sinos. Falem para amigos, conhecidos, parceiros e inimigos. A gente fala sobre coisas divertidas de cinema aqui. E até a semana que vem. Alguém quer dar uma mensagem de despedida especial? Não chutem a cadeira dos outros, que pode provocar raiva. Eu ia falar uma coisa muito errada. Eu acho melhor que ser. É melhor encerrar, então. Então eu vou contar uma historinha, porque há muito tempo atrás, aconteceu aquele filme Este é o Fim, do Judd Apatow, no cinema. Eu tava vendo com o amigo do podcast, o Bob,
E eu tava gostando muito do filme, eu comecei a rir, e por reflexo, eu mexi a minha perna e chutei a cadeira da frente umas 3, 4 vezes sem querer. E daí o cara me xingou muito, então realmente não chutei a cadeira da frente. Era o Danny Wilson? Não. Ele te xingou Por muito? sorte, não. Xingou. Com razão, né? Eu tava sendo uma mala.